pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia também. E a luta é contínua. Nós, a Mídia Livre, estamos aqui com o médico, Dr. Mário Mamed, ex-deputado estadual pelo Ceará, militante dos direitos humanos e um lutador da esquerda ao longo de muitos anos. Doutor Mário, nós estamos passando agora por um período muito difícil na conjuntura política do Brasil, também econômica. Tivemos avanços importantes com o governo do PT, tivemos também ilusões que seria perene o acordo com a burguesia nacional e também internacional. E agora nos deparamos com um golpe que começou muita mentira e calúnia contra o PT, depois do impeachment e agora a prisão do Lula, para não permitir que o PT possa voltar ao poder. Então, dentro desse conjunto de acontecimentos, desde 2002 até agora, um pouco da sua avaliação em relação a essa prisão do Lula, dando continuidade ao golpe. Olha, ao mesmo tempo em que eu acho que nós devamos resistir a ocupar praças, avenidas, ruas, ir para as universidades, debater com a comunidade, com a juventude, levar a nossa posição política e as nossas argumentações aonde for possível. Ao mesmo tempo eu também estou preocupado, minha filha, porque a primeira fase do golpe foi a destituição absolutamente ilegal, imoral, indecente. Aquela sessão do Congresso foi imoral, foi uma coisa ridícula aos olhos do mundo. Depois do impeachment, do afastamento da Dilma, primeira fase do golpe, repito, tivemos agora o endurecimento, a segunda fase do golpe, que é a prisão do Lula. E a eles não interessa só prender o Lula, eles querem destruir o ser humano, eles querem aniquilar o Lula, eles querem exemplar o Lula para mostrar às camadas populares, aos sindicatos, às centrais sindicatos, que lugar de pobre, lugar de nordestino, lugar de pessoa de periferia é para servir os ricos e manter a desigualdade social e a estratificação social. Eles não admitem que um jovem de cor negra, entrando na universidade pelo sistema de cota, tome o lugar ou ocupe o lugar do filho de um branco que fez cursinho. Então, são coisas muito sérias que estão acontecendo no Brasil, porque foi rompida a legalidade, foi rasgada a Constituição, setores do Poder Judiciário do Ministério Público perderam completamente o pudor e não tem qualquer limite ético. Eu acredito, pelo que eu estou percebendo, que eles procuram agora iniciar a construção de uma terceira fase do golpe, que é o endurecimento e a repressão. Como nós vivemos o período de 64 a 68 e convivemos com a ditadura militar, com toda a sua perversidade, os desaparecidos políticos, os exilados políticos, os torturados, os que foram assassinados pela ditadura, nós percebemos que eles estão empurrando cada vez mais a esquerda, os partidos políticos de esquerda, o movimento sindical, os movimentos populares, para o confronto, para poder justificar sobre o discurso que nós somos baderneiros, que nós somos moleques, que nós estamos rompendo com a legalidade, justificar endurecimento. Já tem algumas situações que nós temos assistido, como por exemplo o assassinato frio e perverso da Mariela. Aquilo não é execução comum, aquilo é um crime político altamente calculado, premeditado e executado. Na sua opinião, vai desvendar esse crime? Ou vai ficar como muitos outros? Inclusive os crimes que aconteceram na ditadura militar, que até hoje não se sabe quem matou e onde estão os corpos. Nós cometemos um erro ou fomos insuficientes para tensionar no sentido do esclarecimento, do julgamento da punição dos torturadores, daqueles que em nome do Estado, do regime de exceção, cometeram crimes não só contra o indivíduo, contra a humanidade. O Uruguai fez a sua Comissão da Verdade, a Argentina julgou os seus torturadores, prendeu
Vários países foram capazes de fazer isso. No Brasil, pela nossa cultura, por um sistema de conciliação, eu creio que o PT, os partidos de esquerda, não conseguiram regimentar forças para ir para um confronto nesse aspecto, de dizer, precisamos esclarecer os crimes da ditadura militar. Eles estão impunes, e quem fica impune não tem qualquer receio de repetir os mesmos crimes. E o da Marielle? Da Marielle, eu acho muito difícil, que venha a ser esclarecido o crime. É possível que faça como várias vezes já fizeram na história criminal, na história policial do país, na história política, arranjar um bode expiatório e levá-lo a uma condenação para dar satisfação à mídia, à sociedade e no plano internacional, e depois estabelecer acordos quando ele cumprindo parte da pena, com garantias de proteção à família e a ele próprio, ele vem a ser solto e a impunidade está garantida. A sociedade brasileira, essa sociedade que conforma aí uma elite econômica, quando começa o desenvolvimento da história do povo, da formação do povo brasileiro, da história e formação do povo brasileiro, os donos de terra tinham escravos e eles puniam os escravos num pátio, espancavam, torturavam, com os demais escravos olhando para poder intimidar. Agora tem um processo parecido com isso. Qual a sua opinião da formação dessa elite brasileira de chegar ao ponto de ser tão inescrupulosa no sentido de fazer coisas desse tipo? Por exemplo, Marielle, a prisão absurda do Lula e assim por diante. Olha, além dessa hipocrisia, há uma perversidade na cultura da elite brasileira que vem da escravatura. São 358 anos de escravatura garantida por lei. Isso é uma coisa muito preocupante, porque quando houve a abolição da escravatura, não deram condições para a população negra ser incluída no processo social, no processo de desenvolvimento, no processo de participação das trocas sociais e da riqueza social. E é bom que se diga o requinte de crueldade da elite brasileira, porque ela entende que pobre é para servir o rico, pobre é para lhe ser subalterno. No tempo da escravatura, quando o senhor feudal, o senhor de escravo, melhor dizendo, não queria sujar suas mãos de sangue, nem queria que a cena fosse vista pelos seus familiares no pátio da fazenda, ele pagava a polícia para fazer o açoite. Isso era garantido por lei. Então o que nós assistimos, e essa é a minha preocupação, a primeira fase do golpe aconteceu, a segunda fase do golpe aconteceu, Lula está preso, tentam destruir o Lula enquanto pessoa e eu vejo um cenário muito adverso na tentativa da construção e da implementação da terceira fase do golpe. Nos colocar a responsabilidade de sermos baderneiros, que estamos perturbando a paz social, estamos desrespeitando a democracia e colocarem sobre esse movimento social, que aqui se representa muito bem, a força de poder do Estado, como fizeram na escravatura, pagando a polícia para fazer ações. Esse filme a gente já viu, já assistiu, e apenas ele tende a se repetir. O que é que eu acho? Que o movimento social tem que ser coeso, temos que evitar qualquer dispersão, qualquer divisão e como monobloco ir adiante para mostrar ao mundo que no Brasil existe um golpe perverso e que não interessa somente o grande capital, a destruição de um projeto social e político para o Brasil, mas para toda a América Latina. E a velha doutrina do poderio americano, América para os americanos do Norte. Então repete aquilo que foi pensado há 2 séculos passados. No exato momento que o Lula estava para ser preso, havia muita confusão do ponto de vista de compreender qual seria o melhor método. Alguns advogados disseram que o Lula seria preso e era possível em pouco tempo liberá-lo. Mas talvez isso não seja verdade. E ao mesmo tempo começava uma resistência muito forte. Mas ao final decidiu-se que o Lula seria
seria preso e trabalhar na via institucional, no sentido de libertá-lo. Nós temos aí uns 30, 40 segundos. Qual a sua opinião em relação a essa decisão que teve que ser tomada e com muita agitação? Eu faria uma pergunta-resposta. Qual espaço institucional nós temos como dialogar? O Poder Executivo, com Michel Temer, ilegítimo, autoritário, prepotente, rodeado de canalha, rodeado de corrupto. O Poder Judiciário, com a sua postura. Os Dallagnol e os Moro são espaços de diálogo para algum entendimento político, algum abrandamento do tratamento que vem sendo dado ao Lula. Então, me torna isso tudo, me traz uma descrença muito grande quanto à possibilidade de uma saída puramente pelo caminho do diálogo. Eu acho que o caminho do diálogo é necessário, mas é necessário somado a uma pressão social muito grande no plano local, no plano estadual, no plano nacional e fazendo com que o nosso movimento, a nossa coesão, a nossa indignação consiga ecoar para grande parte do mundo. E os democratas, as pessoas que pensam na dignidade humana como pilar da construção social, da coletividade, do trabalho livre, façam pressão junto ao Estado brasileiro para que não continue a implementar o golpe com a dureza que eles querem implementar. Mídia livre na luta contra o golpe. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.